É isso. Então, estou aqui para fazer esse ao vivo aqui com vocês e falar de um assunto que para mim, veja, para mim como professor, é um dos assuntos mais caros, tá? Não só é um dos assuntos mais caros, como é um assunto que eu trabalho o tempo todo, foi tema da minha dissertação de mestrado, inclusive eu vou falar um pouquinho disso daqui um pouco, para quem não sabe. E também eu tenho um clube do livro, né? E nesse clube do livro é onde eu trabalho algumas das ideias que eu quero trazer aqui para vocês. Eu abri pré-inscrições agora na semana passada e agora eu só vou abrir a inscrição agora no comecinho de agosto. Eu vou abrir inscrições para começar a nova turma, porque está encerrando uma turma agora. A gente tem a última aula agora no final de julho e começa uma próxima turma no início de agosto. Então eu queria falar um pouco desse tema com vocês, porque eu acho um tema importantíssimo e fundamental se a gente quiser fazer o nosso país crescer e avançar. Quando a gente fala de política e de compreensão das coisas que a política nos conduz, né? Nos leva. Se a gente quiser entender para que caminho que a gente vai e conduzir o país, na verdade, melhor, em vez de ser conduzido por ele e pelos políticos, eu acho que a literatura é fundamental e eu vou explicar por quê, tá? Ligado a esse tema, ligado de maneira assim, inextrincável desse tema, então quer dizer, está muito junto, é a imaginação. Por que eu falo que a imaginação é importante? Porque a literatura é que nos alimenta a imaginação, e a imaginação que é capaz de nos fazer viver experiências de participação que podem nos ajudar na formação da nossa razão, na formação da nossa inteligência. Então, por exemplo, o C.S. Lewis, que daqui a pouco eu vou falar dele de novo, mas o C.S. Lewis ele diz que quando ele lia a grande literatura, ele se tornava 1000 homens sem deixar de ser ele mesmo. Então é isso, é essa experiência de participação que só a literatura pode nos dar. O cinema tem um pouco disso também, mas o cinema já é visual, então você perde muito daquela capacidade que a gente tem que desenvolver de ir montando os cenários na nossa cabeça enquanto a gente lê um bom livro. Eu também queria fazer uma advertência ao que as pessoas costumam chamar de hábito de leitura. Então muita gente fala, eu queria ter o hábito de leitura, ou eu tenho o hábito de leitura. Esse termo hábito de leitura, eu queria aqui concordar com um grande professor que faleceu uns anos atrás e que eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente por um dia só. A gente ficou de depois conversar de novo, mas ele acabou falecendo antes, que é o professor José Monir Nasser, né? Um grande professor brasileiro lá do sul do país. E o José Monir Nasser falava o seguinte, que hábito de leitura é uma furada, porque você pode ter o hábito de ler, né, e ler bastante coisa, mas você lê só porcaria, porque na verdade existem livros que são muito bons e livros que são ruins mesmo. Então, o C.S. Lewis também vai falar isso na sua obra Um Experimento em Crítica Literária. Ele também discorre sobre isso. Não só do mau leitor, ele fala, mas ele também fala dos maus livros. Livros que são descartáveis, digamos assim. Então, por isso que faz essa definição, ou fazem essa distinção do que é uma obra clássica, por exemplo, e do que é uma obra comum, né? Uma obra clássica, para ser clássica, ela tem que ter alguns critérios, né? Dentre esses critérios é o atravessar do tempo, sem perder o seu valor, né? Então, o valor de um clássico ele é sempre renovado, não importa o momento em que você o está lendo. Por isso que o Ítalo Calvino vai dizer que, a respeito de um clássico, você nunca diz que você está lendo, mas sempre que você está relendo, né? Então, a leitura de um clássico ela é sempre uma releitura, porque ela também é uma leitura de você próprio. O clássico, a gente lê o livro e ele também nos lê. Os livros clássicos são capazes de mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, de nos mudar interiormente, e de mudar a nossa relação com o mundo. Então essas obras são ultra conhecidas, né? Há várias delas, né, aí pelo mundo. A gente vai ler, no meu clube do livro eu tenho procurado dar preferência aos livros clássicos. Então, por exemplo, na próxima turma agora a gente vai ler a Ilíada do Homero,
que é um clássico dos clássicos, né? Uma obra fundamental, e eu vou falar daqui a pouco por que essa obra é tão fundamental assim. Então, quando você lê, sei lá, James Joyce, né? Quando você Ulisses, quando você lê Dostoiévski, quando você lê Tolstói. Então, esse tipo de literatura que é chamada de clássico e que tem aí, se você entrar na internet e procurar a lista de livros clássicos, tem uma lista famosa de um professor chamado Mortimer Adler. Não sei se você que está assistindo conhece, mas o Adler tinha uma lista de, acho que tem mais de 200 livros, que ele considera os livros imprescindíveis para você ler se você quiser ter uma formação cultural adequada dentro da literatura ocidental, tá? Então, assim, ele dá uma delineada, diz, ó, isso para você ter uma formação cultural aqui no Ocidente, então, esses livros são indispensáveis, né? Então, existe essa diferença. Você pode muito bem ler um livro que não é um livro clássico, mas que é bom, né? Tudo, não é isso, não é que só tem livro clássico e livro ruim. Tem muitos livros que são livros bons, mas que ou ainda não entraram numa categoria de clássico, ou que são bons entretenimentos. Tem muito livro que é entretenimento e que é legal, né? Só que o entretenimento, geralmente, ele é uma coisa que você lê e depois você esquece. Você simplesmente é como assistir uma novela na televisão. Ah, a novela é boa, tal, tudo bem, mas não tem um aprofundamento ali, não tem um apuro estético que chame muito a atenção, e aí você acaba esquecendo. Então, o clássico tem essa característica também da gente absorver a história e ela simplesmente transformar a gente. Então, quando você lê esse tipo de livro, isso mexe com você, isso te transforma, isso muda a sua relação com o mundo.